A chuva batia forte contra o vidro, lavando a cidade como se tentasse apagar tudo o que havia acontecido naquela manhã. Isabela segurava firme o buquê nas mãos, mas o gesto não passava de um reflexo. O buquê não tinha perfume, e o vestido branco que vestia parecia mais uma sentença do que um sonho. O salão estava cheio, os olhares fixos nela, mas ninguém sabia o que havia por trás daquele casamento. Ninguém sabia que minutos antes ela quase fugiu. Se você fizer isso, sua família perde tudo. A voz fria de Ernesto, o homem que destruiu o império do pai dela, ainda ecoava em sua mente. Isabela engoliu em seco, o coração acelerado. À frente, no altar, estava ele, Arthur Vasconcelos, o filho do homem que arruinara os negócios da família Mendes. Alto, olhar firme, expressão indecifrável. O tipo de homem que parecia carregar o mundo nos ombros, e ainda assim nunca se curvava a ninguém. Mas naquele dia ele também parecia cansado. Não por amor, mas por obrigação. Um acordo é um acordo, ele dissera sem emoção quando o juiz de paz entrou. O casamento acontecia não por amor, mas por vingança, por orgulho e pelo desespero de um pai que não queria ver a filha desonrada. A mãe de Isabela, pálida, observava da primeira fileira com lágrimas silenciosas. E quando o sim ecoou no salão, ninguém percebeu que por dentro ela gritava um não tão alto que parecia rasgar a alma. A noite caiu devagar sobre a mansão dos Vasconcelos. O vestido branco agora estava jogado sobre uma poltrona, e Isabela, diante do espelho, tentava se reconhecer. "Você conseguiu", sussurrou para si mesma, com ironia. Casou com o homem que jurou destruir sua vida. Arthur entrou sem bater, o terno ainda impecável, o olhar frio como sempre. "O quarto de hóspedes está pronto se quiser dormir separada." Ela respirou fundo, tentando manter a dignidade. "Não se preocupe. Eu não vim para dividir cama com quem dorme com o inimigo." Ele arqueou uma sobrancelha. "E por acaso, quem é o inimigo aqui, Isabela? Seu pai ou eu?" O silêncio se estendeu. A pergunta dele era uma lâmina. Ela desviou o olhar. "Boa noite, Arthur." Ele a observou por um instante, como quem tenta encontrar algo no rosto de alguém que já conheceu, mas perdeu no tempo. Depois saiu, fechando a porta devagar. E só então ela chorou. 3 dias se passaram. A cidade ainda comentava sobre o casamento de conveniência, o escândalo que unia duas famílias que se odiavam há gerações. Mas ninguém sabia o que acontecia dentro daquelas paredes frias. Arthur mergulhava no trabalho, saía cedo, voltava tarde. Isabela passava as horas no jardim, desenhando no caderno que sempre carregava. Único vestígio da vida que sonhara. Ser artista, não esposa de um homem que via como castigo. Numa tarde, enquanto desenhava a silhueta de uma árvore, ouviu passos se aproximando. Era Helena, a governanta, uma mulher idosa, olhar doce. "A comida está pronta, senhora, mas o patrão disse que não jantará hoje." Isabela suspirou. "Como sempre." Helena hesitou antes de sair. "Ele tem passado muito tempo sozinho, menina. Às vezes, o silêncio também é uma forma de pedir ajuda." Aquela frase ficou ecoando. Silêncio também é pedido de ajuda. Naquela noite, Isabela ouviu o barulho de um copo caindo na biblioteca. Foi até lá e o encontrou debruçado sobre os papéis, os olhos vermelhos, uma garrafa de uísque quase vazia. "Você tá bem?" perguntou hesitante. Ele levantou o olhar devagar. "Você realmente se importa?" Ela ficou em silêncio, e então ele soltou, como quem não aguenta mais carregar o próprio peso. "Seu pai destruiu minha mãe, Isabela. Você sabe disso?" Ela ficou sem ar. Não." Arthur riu sem humor. "É claro que não sabe. Ninguém te contou a parte em que seu pai roubou tudo o que meu pai tinha. E quando minha mãe adoeceu, não tínhamos mais nada. Ela morreu pedindo perdão por algo que nem sabia direito o que era." Isabela sentiu o chão sumir. "Eu não fazia ideia." Ele se levantou cambaleante e se aproximou. "Pois é,
Agora você entende por que aceitei esse casamento? Não por amor, por justiça. Ela o encarou com lágrimas nos olhos. Então é isso? Você se casou comigo para me punir? Ele não respondeu. O silêncio dele foi a resposta mais dolorosa que ela poderia receber. Naquela noite, Isabela pegou suas coisas e dormiu no quarto de hóspedes. Mas, mesmo ali, não conseguiu fechar os olhos. O ódio que sentia começava a se misturar com algo estranho, empatia, porque pela primeira vez ela enxergava o homem por trás do inimigo. E pela primeira vez ele começou a perceber que talvez o amor e o ódio não fossem tão diferentes assim. Só dois caminhos levando à mesma dor. Os dias seguintes foram silenciosos demais. A mansão parecia respirar junto com eles. Tensa, contida, quase desconfortável. Arthur evitava cruzar com Isabela nos corredores e ela fingia não perceber. Mas às vezes o silêncio dizia mais do que 1000 discussões. Isabela começou a sair todas as manhãs para cuidar do pequeno jardim nos fundos. Era o único lugar onde sentia que ainda podia ser ela mesma. O cheiro da terra, o toque das flores e o som do vento traziam uma paz que o resto da casa não permitia. Certa tarde, ao regar as rosas, ouviu uma voz grave às suas costas. "Você sempre gostou de rosas?" Assustada, virou-se. Arthur estava ali, com as mangas da camisa arregaçadas, observando-a com um olhar que misturava curiosidade e cansaço. "Elas são bonitas", respondeu, fria. Diferente das pessoas. Ele arqueou uma sobrancelha. "Isso foi uma indireta?" Ela soltou um meio sorriso. "Se for, merecida." Arthur se aproximou devagar, parando a poucos passos dela. "Meu pai dizia que quem planta rosas precisa aceitar os espinhos." Acho que ele falava mais de pessoas do que de flores. Isabela desviou o olhar, tentando não demonstrar o quanto aquela frase a atingira. O problema é que, às vezes, os espinhos ferem tanto que a gente esquece de olhar a beleza. Por um segundo, ele quis responder, mas se calou. Aquela conversa, simples e curta, foi a primeira em semanas, e por algum motivo naquela noite nenhum dos dois dormiu. Na manhã seguinte, o destino decidiu brincar com eles. Helena, a governanta, escorregou nos degraus do jardim e machucou o tornozelo. Isabela correu para ajudá-la e, sem pensar, pediu o carro para levá-la ao hospital. Arthur, que descia as escadas, pegou as chaves da mão do motorista. "Eu levo vocês." O caminho até o hospital foi silencioso, mas diferente. Dessa vez, o silêncio não pesava. Era como se os dois estivessem aprendendo a respirar no mesmo ritmo. Quando voltaram, Arthur ajudou Helena a entrar em casa, apoiando-a com cuidado. E foi ali, naquela cena simples, que algo dentro de Isabela se quebrou. O homem que ela jurava odiar estava sendo gentil. "Obrigada", disse ela, quase num sussurro. "Eu só fiz o que qualquer um faria", respondeu ele, desviando o olhar. Mas o tom da voz dele não era frio. Era humano. Naquela noite, Isabela deixou uma bandeja de jantar na porta do escritório dele. Nada demais. Apenas sopa e pão, simples, mas feita por ela. Não esperava agradecimento. No entanto, quando acordou no dia seguinte, encontrou um bilhete no mesmo lugar. A sopa estava boa. A letra era firme, inclinada, bonita. E pela primeira vez desde o casamento, Isabela sorriu de verdade. Os dias seguintes trouxeram uma rotina diferente. Ela começou a pintar novamente. Pequenas aquarelas no ateliê improvisado que montou no jardim. Arthur passava por ali às vezes, fingindo estar apenas a caminho do trabalho, mas sempre com o olhar preso nas telas. Uma tarde, não resistiu e perguntou: "Por que você pinta tanto o céu?" Isabela olhou para o papel e respondeu sem pensar: "Porque o céu muda de humor como as pessoas. Às vezes azul, às vezes cinza, mas sempre lá." Arthur ficou em silêncio por um momento, depois murmurou: "Você é mais parecida comigo do que imagina." Ela ergueu os olhos, surpresa. "Duvido."
Ele deu um leve sorriso. Você também finge ser forte para esconder o quanto sente. Aquela frase atingiu fundo, mas antes que pudesse responder, ele já havia se afastado. Naquela noite, Isabela sonhou com o dia do casamento, só que dessa vez não havia medo. Havia algo diferente no olhar dele. Quando acordou, o coração batia rápido demais. Sem perceber, o ódio que os unia começou a se transformar em algo confuso, quase doce. Ele já não evitava o olhar dela, ela já não endurecia a voz quando falava com ele. E, num fim de tarde, enquanto observavam a chuva cair pela janela, Arthur quebrou o silêncio. Se eu pudesse voltar no tempo, talvez eu tivesse feito tudo diferente. Isabela respirou fundo. E eu talvez tivesse fugido naquele dia. Os dois riram. E aquele riso foi o primeiro som de paz dentro daquela casa em meses. Mas a paz é frágil. E o destino cruel. Na manhã seguinte, um envelope pardo chegou à mansão. Tinha o selo do banco, o mesmo que havia declarado falência do Império dos Mendes. Arthur abriu, leu e ficou pálido. O que foi? Perguntou Isabela. Ele hesitou, depois estendeu o papel para ela. Era um comprovante de transação. O nome do remetente? Ernesto Mendes. Seu pai está tentando comprar de volta as ações da empresa, pelas minhas costas. Isabela sentiu o sangue gelar. Eu não sabia de nada. Arthur a olhou com dor e raiva. Você jura que não sabia, Isabela? Porque da última vez que acreditei em um Mendes, minha mãe morreu. As palavras dele foram como um soco. Ela tentou se explicar, mas ele já havia saído, batendo a porta com força. E naquele instante, o que parecia um recomeço virou novamente uma ferida aberta. Naquela noite, Isabela ficou no jardim, sozinha, sob a chuva fina, segurando o desenho de uma rosa inacabada. Eu nunca quis te machucar, murmurou olhando para o céu. Lá de dentro, Arthur observava pela janela. Viu o vestido encharcado, o cabelo colado ao rosto, e algo dentro dele se quebrou também, mas o orgulho ainda era mais alto que o amor. E assim, em silêncio, os dois voltaram a ser estranhos, presos num casamento que não começou por amor, mas já começava a doer como se fosse. Arthur não voltou para casa naquela noite. O relógio passou das 11 depois da meia-noite e o som do portão permanecia em silêncio. Isabela esperou na sala, sentada, o coração apertado. Não sabia se estava preocupada, magoada ou simplesmente cansada. Talvez as três coisas. Quando finalmente ouviu o som do carro na garagem, já era quase amanhecer. Ele entrou, o rosto cansado, o cheiro de chuva e álcool misturado. Onde você estava? Perguntou ela, sem conseguir disfarçar o tom de dor. Onde eu quisesse, respondeu seco. Arthur, eu juro que não sabia do que meu pai estava fazendo. Ele riu com amargura. Jura? Jura pelo quê, Isabela? Pelo mesmo amor que não existe entre nós? Ela engoliu em seco, as lágrimas quase caindo. Eu não esperava que você confiasse em mim, mas esperava que pelo menos me escutasse. Arthur parou. Por um momento o olhar dele suavizou, mas o orgulho falou mais alto. Eu já escutei mentiras demais de um Mendes. E saiu, deixando o eco da dor dela espalhado pelas paredes. Os dias seguintes foram pesados. Arthur mergulhou novamente no trabalho, como se quisesse fugir do que sentia. Isabela evitava os cômodos onde ele estava, mas a ausência dele doía mais do que a presença fria. No jardim, as flores começaram a murchar, e ela percebeu que o amor era como as rosas. Sem cuidado, morria devagar. Certa manhã, Helena entrou no quarto dela com um olhar preocupado. O senhor Arthur não voltou ontem. Isabela se levantou rápido. Como assim? Disseram que ele teve uma discussão na empresa.
Saiu no meio da reunião e não apareceu mais. O coração de Isabela disparou. Pegou o casaco e as chaves sem pensar. Dirigiu por horas, sem destino, até ver o carro dele parado perto de um penhasco. O mesmo lugar onde costumavam ver o pôr do sol, quando ainda fingiam que se toleravam. Arthur estava encostado na mureta, olhando para o horizonte. Quando ouviu o som do motor, não se virou. "Como me achou?" perguntou, a voz rouca. "Eu não sei. Acho que o coração ainda sabe onde te encontrar." Ele fechou os olhos, respirando fundo. "Você não devia ter vindo." Ela se aproximou, firme. "E você não devia fugir." Silêncio. O vento soprava forte, e o cheiro de maresia misturava-se com a tensão. "Eu descobri a verdade," disse ele, enfim, baixo. "Seu pai nunca roubou o meu." Isabela o encarou confusa. "O que você está dizendo?" "Achei os documentos. Seu pai foi enganado pelo sócio que os dois tinham em comum. O verdadeiro culpado desviou o dinheiro, mas o escândalo recaiu sobre seu pai. O meu pai acreditou na mentira." Ela levou a mão à boca sem acreditar. "Então, tudo isso, o ódio, o casamento, as brigas, foram por um erro?" Arthur virou-se devagar, os olhos marejados. "Eu destruí a mulher errada." Aquelas palavras quebraram algo dentro dos dois. Isabela respirou fundo, tentando segurar o choro. "Você queria vingança, Arthur. E agora, o que sobrou?" Ele olhou para ela, e o orgulho começou a se dissolver nos olhos úmidos. "Só culpa. E a certeza de que te perdi, mesmo sem nunca ter te tido de verdade." Isabela deu um passo à frente. "E se eu ainda não tivesse ido embora?" O silêncio que se seguiu foi longo. Ele estendeu a mão, hesitante. Ela segurou. E naquele toque, tudo o que não fora dito em meses se disse em segundos. De volta à mansão, o ar parecia outro. Arthur começou a reparar nos detalhes. As telas de Isabela, o perfume das flores que ela cuidava, o rastro de vida que ela deixava onde passava. E pela primeira vez, sentiu medo de perder tudo aquilo. Uma noite, encontrou-a no jardim. Ela desenhava, concentrada, com o cabelo preso de qualquer jeito e um leve traço de tinta na bochecha. "Posso ver?" perguntou ele. Ela hesitou, mas virou o caderno. Era o retrato dele. Arthur, mas com um olhar que ele nunca vira no espelho. Um olhar calmo, quase bom. "É assim que você me vê?" perguntou surpreso. "É assim que eu quero acreditar que você é." Ele respirou fundo. "Eu não mereço isso." "Ninguém precisa merecer o perdão, Arthur. Só precisa querer mudar." Foi a primeira vez que ele chorou diante dela. Nos dias seguintes, algo novo começou a nascer. Não era paixão repentina, nem reconciliação fácil. Era cuidado. Pequenos gestos. Ele trazia café para ela de manhã. Ela deixava bilhetes discretos pela casa. Helena sorria pelos cantos, fingindo não perceber o que estava florescendo. Mas a felicidade ainda era tímida. E o destino não havia terminado de brincar. Numa manhã chuvosa, Isabela recebeu uma ligação. O hospital. O pai dela havia sofrido um infarto. Arthur se ofereceu para levá-la, sem hesitar. Durante o trajeto, ela segurava as lágrimas. E ele, sem dizer nada, estendeu a mão. Ela segurou e sentiu que, por um instante, o mundo inteiro cabia naquele gesto. Quando chegaram, Isabela correu para os corredores, aflita. Arthur ficou do lado de fora, observando de longe. Horas depois, ela saiu, exausta. Ele vai sobreviver, mas precisa de descanso. Arthur assentiu aliviado. Se precisar, eu fico aqui com você. Ela o olhou emocionada. Obrigada. Ele sorriu de leve. Eu devia estar aqui desde o começo. Naquela noite, quando voltaram para casa, ela encostou a cabeça no ombro dele no carro. Pela primeira vez, o silêncio entre os dois era doce. E enquanto o som da chuva batia no para-brisa, Arthur percebeu algo simples e devastador. Eu me apaixonei pela mulher que jurei odiar. Mas ele ainda não disse nada. Porque o amor, quando é verdadeiro, não precisa de pressa. Só de tempo para curar o que o orgulho feriu. O sol nasceu tímido naquele dia.
Depois de semanas de chuva, o céu finalmente clareava, mas dentro da mansão, o ar ainda estava denso. O casamento de fachada começava aos poucos a se tornar real, mas o passado, esse, nunca esquece. Arthur passava as manhãs no escritório, tentando reorganizar as empresas da família. Agora que sabia da verdade sobre o pai de Isabela, ele queria reparar os erros, devolver o que fora tirado. Mas cada novo documento, cada contrato antigo que ele abria, parecia esconder mais mentiras do que respostas. E foi assim que ele encontrou um nome que não esperava ver de novo: Augusto Ribeiro, o ex-sócio das duas famílias, o homem que havia fugido do país com o dinheiro que destruiu os Mendes e que agora estava de volta. Arthur franziu o senho, o coração acelerando. Pegou o telefone, ligou para o detetive que o ajudava há meses. Quero saber onde ele está, agora. Do outro lado da linha, o detetive respirou fundo. Senhor, ele já sabe que o senhor está procurando. E ele também tem perguntas sobre Isabela. Arthur ficou em silêncio por um instante. O que ele quer com ela? A resposta veio baixa. Acho que o senhor deveria perguntar isso pessoalmente. Naquela noite, Isabela preparava o jantar. Era algo simples. Ela ainda não cozinhava bem, mas se esforçava. Arthur chegou mais tarde que o normal, o rosto tenso. Precisamos conversar. Ela largou a colher, preocupada. Aconteceu alguma coisa? Ele a olhou nos olhos. O homem que destruiu nossas famílias voltou. Por um momento, ela achou que não tinha ouvido direito. Voltou? Como assim? Augusto Ribeiro está em São Paulo e parece que está interessado em te encontrar. O sangue dela gelou. Por quê? Arthur respirou fundo. Não sei. Mas se ele sabe o que eu descobri, é provável que tente te usar de alguma forma. Isabela ficou em silêncio, o coração disparado. O passado, que ela jurou ter deixado para trás, voltava para ameaçar o pouco de paz que haviam construído. Arthur se aproximou, firme. Eu não vou deixar que ele encoste em você. E pela primeira vez, aquelas palavras soaram diferentes. Não como uma promessa fria de obrigação, mas como proteção real. Nos dias seguintes, a tensão aumentou. Arthur colocou seguranças na porta da mansão, reforçou as câmeras. Isabela tentava seguir com a rotina, mas a cada sombra, a cada barulho, o medo voltava. Numa tarde, enquanto pintava no jardim, ouviu passos atrás dela. Virou-se rápido, mas não era Arthur. Era um homem de terno escuro, com um sorriso que não combinava com os olhos. Boa tarde, senhora Vasconcelos. Ele disse o sobrenome com ironia. Faz tempo que eu queria te conhecer pessoalmente. Isabela deu um passo atrás. Quem é você? Um velho amigo da sua família. O sorriso se alargou. Ou melhor, o motivo pelo qual o seu casamento aconteceu. Antes que pudesse reagir, Arthur apareceu, furioso. Augusto, o homem riu. Sempre pontual, Arthur, como o pai. Arthur se colocou à frente de Isabela, o corpo inteiro tenso. Se você der mais um passo, eu juro que... Calma, interrompeu Augusto, levantando as mãos. Só vim conversar. Arthur o encarou com ódio. Conversar? Depois de arruinar duas famílias? Oh, meu caro, disse ele com um ar quase divertido, eu só joguei o jogo. Foram os seus pais que escolheram as regras. Isabela sentiu as mãos tremerem. Você destruiu a vida da minha mãe. A sua mãe. Ele riu baixo. Foi a única que tentou me avisar, mas ninguém a ouviu. Arthur o segurou pelo colarinho. O que você quer agora? Dinheiro? Eu já tenho dinheiro, respondeu Augusto calmo. O que eu quero é limpar meu nome. E para isso vou precisar da ajuda da sua esposa. Arthur o empurrou. Você não vai chegar perto dela. Augusto ajeitou o terno, olhando para Isabela com um sorriso frio. Ah, mas ela já está no meio disso, quer você queira ou não. Afinal, o último documento que pode provar minha inocência está no nome dela. Isabela ficou sem chão. No meu nome? Isso mesmo.
Ele respondeu satisfeito. Um testamento antigo. Sua mãe registrou antes de morrer. E esse papel pode salvar ou destruir vocês dois. Antes que dissessem mais alguma coisa, Augusto deu as costas e saiu, deixando apenas o som do portão se fechando. Arthur e Isabela ficaram parados, em silêncio. O coração dela batia tão forte que parecia ecoar na sala. Arthur, o que ele quis dizer com isso? Ele olhou para ela, ainda tentando entender. Eu não sei, mas se for verdade, esse documento pode mudar tudo. Ela respirou fundo, determinada. Então, vamos encontrar. Naquela noite, os dois reviraram caixas, papéis, pastas antigas da mãe de Isabela. Até que, quase de madrugada, dentro de um álbum de fotos antigo, ela encontrou um envelope amarelado. O nome dela estava escrito à mão, com tinta desbotada. Arthur pegou o papel com cuidado. Quando abriu, o silêncio tomou conta do quarto. Era um testamento. Nele constava a confissão de Augusto Ribeiro, reconhecendo os crimes cometidos e as provas que entregara à mãe de Isabela antes de fugir. Arthur ficou imóvel, os olhos marejados. Ela sabia de tudo. Guardou para te proteger. Isabela encostou na parede sem forças. Minha mãe sabia e nunca contou para ninguém. Arthur a abraçou e pela primeira vez aquele abraço não era forçado. Era o encontro de duas almas cansadas que, depois de tanta guerra, finalmente se entendiam. Mas a paz durou pouco. Na manhã seguinte, quando foram entregar o documento às autoridades, o cofre estava vazio. O testamento havia sumido. Arthur se virou para ela, o olhar desesperado. Isabela, quem mais sabia onde isso estava? Ela sentiu o sangue gelar. Só Helena. Arthur balançou a cabeça sem acreditar. Então alguém entrou aqui e sabia exatamente o que levar. O medo voltou, mais forte do que nunca. Porque agora, além da verdade, alguém lá fora tinha o poder de destruir os dois, de uma vez por todas. O amanhecer chegou silencioso. Mas dentro da mansão, o silêncio não era de paz. Era de medo. O documento que podia limpar o nome das duas famílias havia sumido, e com ele a sensação de segurança que Arthur e Isabela tinham começado a construir. Arthur caminhava de um lado para o outro, a mandíbula tensa. Ninguém entra aqui sem que eu saiba, Isabela. Ninguém. Ela tentava pensar. Helena estava aqui ontem à noite, ajudando a organizar as caixas. Ele virou-se rapidamente. Você acha que ela pegou? Não, respondeu de imediato. Helena cuidou de mim desde criança. Ela nunca faria isso. Arthur passou a mão no rosto, exausto. Então alguém pagou para ela entregar. Isabela respirou fundo. Não, se alguém fez isso foi à força. E nesse instante um arrepio percorreu a espinha de ambos. Porque no fundo sabiam que o perigo já estava dentro de casa. Horas depois, o telefone tocou. Arthur atendeu, a voz firme. Vasconcelos. Do outro lado, uma risada familiar. Está procurando isso? Arthur gelou. Augusto. Digamos que o testamento está em boas mãos agora. A voz dele soava tranquila, quase debochada. E se quiser tê-lo de volta, vai ter que vir buscá-lo. Arthur fechou o punho. Onde você está? No mesmo lugar onde tudo começou. A antiga fábrica dos Mendes, às 8 da noite, sozinho. A ligação caiu. Arthur olhou para Isabela, decidido. Eu vou. Não vai, Arthur. Ela segurou o braço dele. É uma armadilha. Ele respirou fundo. Talvez. Mas se eu não for, ele vai continuar com isso para sempre. Isabela o encarou com os olhos marejados. Então eu vou com você. Ele negou de imediato. Nem pensar. Você prometeu me proteger, e eu prometo proteger você. O olhar dele suavizou. Você é teimosa, e você já devia saber disso. A noite chegou rápida, coberta por uma névoa espessa. O carro deles estacionou diante da velha fábrica, abandonada, úmida, o vento passando pelas janelas quebradas. Arthur saiu primeiro, atento.
Isabela, ao lado, segurava uma lanterna, o coração acelerado. Se algo acontecer, corre para a porta, ele disse. E te deixar sozinho? Nem morta. Ele olhou para ela com um misto de orgulho e desespero. Eu devia ter te conhecido de outro jeito, Isabela. Ela sorriu de leve. A gente ainda tem tempo para começar de novo. Mas o tempo, naquela noite, não estava do lado deles. Uma voz ecoou na escuridão. Chegaram rápido. Que bom! Augusto apareceu entre as sombras, o testamento em mãos. Vocês formam um belo casal. Pena que um de vocês vai sair daqui com o coração partido. Arthur deu um passo à frente. O que você quer? Quero justiça. Quero que o mundo saiba que não fui o único culpado. Quero ver vocês pagarem por tudo que me tiraram. Isabela se adiantou firme. Ninguém te tirou nada, Augusto. Você escolheu o caminho errado. Ele riu. Caminho errado? Eu só joguei o jogo que os seus pais começaram. Arthur levantou a voz. Devolve o testamento. Augusto balançou a cabeça divertido. E perder a única arma que tenho? Não, mas posso negociar. Arthur franziu o senho. O que você quer em troca? A empresa Vasconcelos de volta. Toda. E o nome dos Mendes fora de qualquer registro. Isabela deu um passo à frente. Isso nunca vai acontecer. Então é uma pena, disse ele, sorrindo de canto, porque o documento vai sumir e vocês junto. Antes que pudessem reagir, o som de um clique ecoou. Augusto puxou uma arma. Arthur se moveu rápido, colocando-se à frente de Isabela. Não! Gritou ela. O disparo ecoou pelo galpão. O som do vidro quebrando, o grito sufocado, o silêncio em seguida. Por um segundo, Isabela achou que o tempo havia parado. Arthur caiu de joelhos, segurando o ombro ensanguentado. Arthur! Ela correu até ele desesperada. Olha para mim! Ele respirava com dificuldade, mas ainda tentava sorrir. Eu prometi que não ia deixar ele te machucar. Augusto se aproximou, apontando novamente. Mas antes que pudesse atirar, um som forte ecoou atrás dele. Larga a arma! Era Helena. Com a mão trêmula, segurava uma espingarda antiga. Augusto virou-se, surpreso. Você? Eu devia ter feito isso há muito tempo, disse ela, firme. Eu vi o que você fez com os pais deles. Eu vi tudo. Augusto tentou avançar, mas Helena atirou. O som explodiu pelo galpão. Augusto caiu, o testamento escapando das mãos e caindo aos pés de Isabela. Ela pegou o papel com as mãos trêmulas, olhando para o corpo imóvel do homem que arruinou tantas vidas. Helena se aproximou, chorando. Eu nunca quis esconder nada de vocês. Ele me ameaçou. Isabela a abraçou, emocionada. Você nos salvou. Ela se virou para Arthur, que ainda estava de joelhos, pálido, mas consciente. Ele tentou sorrir. Viu? Até no final, você ainda manda em mim. Ela chorava e ria ao mesmo tempo. Cala a boca e fica quieto. Eu vou te tirar daqui. Horas depois, o som das sirenes cortava o ar. A polícia chegou, levou o corpo, as provas, e o testamento finalmente estava seguro nas mãos certas. Arthur foi levado ao hospital. Isabela ficou ao lado dele a noite toda, segurando sua mão, sem soltar por um segundo sequer. Quando ele acordou, ainda fraco, sussurrou. Você ficou. Ela sorriu entre lágrimas. Eu nunca mais vou embora. Dias depois, o testamento foi entregue às autoridades. Os nomes das famílias Mendes e Vasconcelos foram finalmente limpos. A verdade, depois de tantos anos, veio à tona. Arthur se recuperava devagar, mas o olhar dele era outro, leve, sincero, cheio de algo que nunca tivera antes: esperança. Isabela passou a visitá-lo todos os dias, e numa manhã, quando o sol invadia o quarto do hospital, ele a olhou e disse: Sabe, talvez aquele casamento que nunca deveria ter acontecido foi o único que o destino acertou. Ela sorriu, emocionada. E talvez o ódio que a gente sentia era só saudade de um amor que ainda não existia. Arthur estendeu a mão. Então, senhora Vasconcelos,
Quer começar de novo? Ela segurou a mão dele, firme. Só se for para nunca mais soltar. O tempo passou. Meses depois daquela noite, a mansão Vasconcelos já não parecia o mesmo lugar. As janelas estavam abertas, o jardim florido, e o riso voltava a ecoar pelos corredores. Isabela caminhava pela varanda com uma xícara de café, observando o sol nascer sobre o campo. Pela primeira vez em anos, o amanhecer não doía. Helena apareceu ao lado dela, com o semblante sereno. Você parece em paz. Isabela sorriu. Acho que finalmente estou. E Arthur? Perguntou Helena. Está lá dentro, reclamando que não aguenta mais ficar de repouso, respondeu rindo. O médico disse que ele vai ficar ótimo. Helena suspirou, emocionada. Você salvou ele, Isa. Isabela negou com os olhos marejados. A gente se salvou, um ao outro. Dentro da casa, Arthur observava pela janela. Ainda usava uma faixa no ombro, mas o olhar era vivo, diferente daquele homem frio e calculista do passado. Ele viu Isabela sorrindo do lado de fora e, por um instante, se perguntou como teria sido a vida se tivessem se conhecido em outro tempo, de outro jeito. Mas logo percebeu que nada precisava ser diferente. Porque foi no meio do caos que ela o ensinou o que era amar de verdade. Mais tarde, naquele mesmo dia, Arthur chamou Isabela para fora. O jardim estava coberto de flores brancas. Ela se aproximou, curiosa. O que é isso? Ele segurou algo nas mãos. Um pequeno anel, simples, mas reluzente. Da primeira vez, ele começou hesitante. Eu me casei com você para salvar o nome da minha família. Mas agora, ele deu um passo à frente. Quero casar para salvar o meu coração. Isabela levou a mão à boca, surpresa. Os olhos se encheram de lágrimas. Arthur, ele sorriu. Eu sei que não mereço um sim fácil, mas quero tentar de novo. Desta vez, por amor. Ela olhou para ele por um longo instante, sentindo o peso de tudo que viveram. O ódio, as perdas, o medo, o reencontro. E então respondeu baixinho. Então me pergunta direito, Sr. Vasconcelos. Ele ajoelhou-se diante dela. Isabela Mendes, você aceita casar comigo de novo? Ela sorriu entre lágrimas. Aceito. Mas dessa vez, para sempre. A cerimônia foi simples, íntima, apenas com alguns amigos e Helena, que chorou como se fosse sua própria filha no altar. O som do piano preenchia o ar, e quando Isabela entrou, Arthur a olhou como quem finalmente entendia o propósito de cada dor que viveu. Quando ela chegou ao altar, ele sussurrou. Agora sim. O casamento que nunca deveria ter acontecido virou o casamento que sempre esteve escrito para acontecer. Ela segurou a mão dele e respondeu sorrindo. O destino só precisava de tempo para nos juntar do jeito certo. Meses depois, eles decidiram reconstruir juntos o Império Vasconcelos a Mendes. Agora, uma só empresa, uma só história. Os dois transformaram o passado em aprendizado e a dor em combustível para recomeçar. Arthur passou a usar parte dos lucros para financiar projetos sociais, algo que antes jamais teria feito. Isabela, por sua vez, abriu uma fundação em nome dos pais. E Helena ganhou uma nova casa dentro da propriedade, para nunca mais se sentir sozinha, como Isabela dizia. Numa tarde, enquanto caminhavam de mãos dadas pelo campo, Arthur parou e olhou para o horizonte. Engraçado. Eu sempre achei que amor fosse algo que te deixa sem ar, mas o que eu sinto agora é o contrário. É paz. Isabela encostou a cabeça no ombro dele, porque o amor verdadeiro não sufoca, ele liberta. Silêncio. Só o som do vento entre as árvores. Ela sorriu. E pensar que tudo começou com um casamento que eu nunca quis. Ele riu. Então, no fim, foi o erro mais certo que o destino cometeu. E assim, o que começou com rancor terminou com redenção. Às vezes, o amor não vem para consertar o passado. Vem para ensinar a perdoar o que fomos e recomeçar do zero. E você, acredita que o destino pode unir duas pessoas que começaram se odiando?
Se essa história te emocionou, comenta Amor Verdadeiro e compartilha para mais gente sentir o mesmo. E se quiser mais filmes assim, se inscreve agora. O próximo pode ser ainda mais intenso.